Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Em nome da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, estamos iniciando esse momento de reflexão dentro da proposta da palestra online. Vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo sempre a presença dos nossos amigos espirituais que nos envolvem neste instante. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Boa noite, João. Vamos iniciar o nosso tema de hoje, que é altruísmo, amor enobrecido. Esse tema, ele é muito bem desenvolvido por Joana de Ângeles no livro Plenitude, mas podemos encontrar em várias obras que eu vou listar ao final do nosso diálogo fraterno. Vamos inicialmente conceituar a palavra altruísmo. Ela foi criada no século XIX pelo filósofo francês Auguste Comte, que estabeleceu seu significado como uma antítese do egoísmo. O conceito está relacionado a uma grande série de ações e comportamentos humanos, individuais e coletivos, ligados ao auxílio e dedicação ao próximo. Por exemplo, sacrificar a própria vida para salvar a vida de alguém, doar para instituições de caridade. Boa noite, Valme, boa noite, Elisete. Praticar algum tipo de voluntariado. Então, o altruísmo, ele vai englobar uma série de outras virtudes. E pede de nossa parte uma certa perseverança para podermos alcançar, porque senão acabam sendo atos isolados. Então, ao longo do tempo, a palavra altruísmo se tornou sinônimo de uma série de outras, como solidariedade, empatia, doação, abnegação, gentileza, generosidade, pois ele se revela através desses sentimentos. Então, a pessoa que deseja ajudar o próximo de maneira desvinculada com qualquer interesse, sem exigir qualquer tipo de retorno, realmente por abnegação, por afeto, por carinho, por entender que o outro é seu irmão, ela tem um comportamento muito diferenciado daqueles que buscam algum tipo de vantagem quando fazem alguma ação no bem. O altruísmo ele pode ser classificado dentro da materialidade como dentro da moralidade. Então, dentro da materialidade, do nosso convívio social, da nossa vida de relação, nós temos o altruísmo genético, que são atos altruístas que beneficiam os familiares próximos, como pais em relação aos filhos, avós em relação a netos, tios em relação a sobrinhos, e assim esse contato mais direto e biológico da família, né? Temos também o altruísmo recíproco, que é aquele em que há um relacionamento mútuo de dar e receber, uma retribuição, uma troca, né? Então, isso acontece muitas vezes em amizades. E o selecionado, que é aquele que ocorre entre pessoas de mesmas concepções e grupos sociais. E esse aqui é que Jesus estava se referindo numa das passagens em que ele é questionado, quando ele diz que deveríamos primeiro amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E um dos doutores da lei que ali está
faz o seguinte questionamento: mas quem é o meu próximo? Porque na ideia dele, o próximo era só aquele que fazia parte do grupo social dele e da concepção religiosa dele. Não eram nem todos, eram só alguns. Boa noite, Regina. Então vejam que para tirar essa ideia equivocada que eles tinham com relação a isso, é que Jesus propõe um altruísmo moral, que é exatamente aquele da parábola do samaritano que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse altruísmo moral ensinado por Jesus consiste em se ajudar as outras pessoas, sejam quem forem e em que condições se encontrarem, tendo a motivação nos valores morais da própria criatura. Então, é fazer o bem sem ver a quem. Não interessa quem é a pessoa, o que ela pensa, né? Seus valores. Você está ali para auxiliá-la naquilo que ela precisar. Então, a gente não precisa saber, na hora que alguém bate a nossa porta, buscando qualquer tipo de lenitivo naquele momento, fazer uma triagem sobre como é que ela pensa, quais são os valores que ela carrega, qual é o seu time de futebol, qual é o seu partido político. A pessoa precisa de ajuda. Aquilo que é de fora o íntimo dela é particular dela, é o uso do livre-arbítrio dela. Se ela está batendo na nossa porta pedindo ajuda, é porque ela está necessitada. E aí, por um gesto de fraternidade e solidariedade, nós prestaremos a ajuda necessária, com todo carinho, com todo amor, sem julgamentos, sem críticas, apenas auxiliar, como gostaríamos de ser auxiliados. O altruísmo tem uma série de efeitos positivos, pois ele afeta a nossa saúde física, mental, além da espiritual, despertando o sentimento de felicidade pelo bem compartilhado. Isso nós vamos aprender no primeiro livro de André Luiz, O Nosso Lar, sobre a importância do trabalho voluntário. Aquele trabalho que você faz de ajuda ao próximo, sem nenhum interesse, apenas entendendo que o trabalho é uma das leis morais. E quanto mais você trabalhar em benefício do próximo, mais você está trabalhando em benefício próprio. Você vai se reabastecendo, você vai se alimentando, recebendo as energias da equipe espiritual, que aguarda justamente que você tenha posições como esta, em que você abre as comportas da sua alma para fazer o bem. E quando vamos aprofundando a compreensão do altruísmo, nós vamos vendo o quão voltado ao processo de aperfeiçoamento, de autodescobrimento, de educação dos sentimentos, ele está ligado. Então, a existência do altruísmo, como já vimos, né, revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral que dão a dignidade à vida. Então, a generosidade é a primeira manifestação prática, iniciando o nosso aprendizado através do desapego das coisas materiais, né, até chegar à abnegação, o aprimoramento, a arte de servir, até poder doar-se. Então, você começa com pequenos gestos e à medida que você vai exercitando esse desprendimento, você vai caminhando na direção da abnegação, de se realmente doar ao semelhante. E o trabalho voluntário, nesse sentido, ele auxilia muito, porque a cada gesto que você tem, sem calcular as vantagens que você vai levar, que ele sai espontâneo, e a espiritualidade sabe disso, porque a intenção é tudo, o que acontece? Você vai enriquecendo o seu universo interior, você vai se sentindo cada vez mais pleno, você vai percebendo a presença desses amigos com muito mais propriedade, porque você vai se sentir mergulhado em ondas de muita paz, de muita serenidade e de muita alegria. Então, estamos exatamente nessa busca, porque devemos ter a alegria de viver. E quando fazemos o bem, é exatamente isso que nos desperta, essas ações, esse fazer, esse trabalhar na vinha do Pai de maneira consciente, né? Joana nos conduz à seguinte reflexão:
A generosidade mais se enriquece quanto mais distribui, mais se multiplica, quanto mais se divide. Então, é um enriquecimento permanente, né? Então, um ato que parece pequeno, mas ele vai crescendo em proporções à medida que também somos exemplos e contagiamos outras pessoas. Então, é um passo de cada vez realmente, né? Então, vamos lá, vamos fazer o bem. Comecemos por nos desapegar das coisas. Vamos aprender a partilhar, vamos aprender a ser solidários, vamos aprender a olhar o outro como se fôssemos a nós mesmos, porque é isso que Jesus fala, né? Que devemos amar ao próximo como a nós. Então, o processo de auto-amor, no momento em que ele está estruturado, você passa a olhar o outro e ver que as necessidades deles são parecidas com as suas. Como você gostaria de ser tratado? Se você estivesse naquela dificuldade, como você gostaria que a pessoa falasse com você? Né? Como você gostaria que ela te ajudasse, seja de que forma for? Né? Às vezes só ouvindo é o suficiente, né? Por isso que cada vez mais pessoas vão ao atendimento fraterno. Muitas vezes é um desabafo, outras vezes são desabafos contínuos, né? Aquilo vai se prolongando, enquanto aquilo que realmente está incomodando ainda não veio à tona. Então a pessoa vem uma vez, vem duas, vem três, começa fazendo o tratamento, né? De passes, de água fluidificada, o evangelho no lar. Então começa uma série de situações, mas ela sente necessidade de conversar com alguém. Ela sente necessidade de desabafar, porque ela ainda não chegou lá. Ela vai indo devagarinho, se abrindo devagarinho, contando uma coisa de cada vez. E aí nós estamos ali para ofertar a doutrina, que vai ajudar no consolo, no esclarecimento, né, na forma de enxergar o mundo de uma maneira mais amorosa, mais feliz. Que aquilo que ela está passando não é castigo divino, né? Mas são as consequências dos atos não pensados, de ações equivocadas, numa busca por uma felicidade material muitas vezes. Só que isso não abastece o ser. Nós precisamos da alegria espiritual, né? De seguir nossa caminhada de consciência tranquila, com serenidade. Então, segundo Joana também, o altruísmo é o próprio amor ensinado por Jesus, que esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo, esquecendo todo o mal para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. E aqui nós vamos ter uma série de exemplos, pessoas que são modelos para nós em função da vida que levaram, né, das ações altruísticas que tiveram. E nós vamos começar primeiro com nosso país, né? Então nós temos Divaldo, nós temos Irmã Dulce, nós temos Chico, né, e tantos outros que abriram mão de suas vidas pessoais para se dedicar ao próximo. Não de maneira egoísta, mas de maneira amorosa, por entender que o outro é seu irmão e que fazemos parte de uma grande família. Fora do nosso país, nós temos Gandhi, nós temos Madre Teresa de Calcutá, que são referenciais extremamente profundos para a nossa transformação, ensinando, através de seus exemplos, que a paz, esse olhar em direção ao próximo, com generosidade, é fundamental. Não estamos sozinhos no mundo. O mundo não gira em torno de nós. Somos seres sociais, precisamos muito uns dos outros. E aqueles que, de certa maneira, né, por sua caminhada evolutiva, por aproveitarem bem as suas múltiplas existências, entendem e compreendem as leis divinas e as põem em prática, servem de modelo para nós outros, mostrando que tem sim possibilidade de fazermos mais e melhor.
O altruísmo é a dilatação da solidariedade, né? Quando ela se torna ampla, não mais atende a um pequeno grupo, mas a qualquer pessoa realmente, né? Você passa a entender que todos somos irmãos. E ela sabe repartir bênçãos e amenizar aflições, buscando as causas com o objetivo de amenizar os defeitos. Então está sempre enxergando, né, aquele que está passando por qualquer tipo de privação, seja ela qual for, seja ela na área física, seja ela na área profissional, seja na área espiritual. Então esse olhar a gente vai desenvolvendo aos poucos, saindo um pouco mais de nós e nos dirigindo ao outro, né? É buscar enxergar Jesus no outro. E isso nos ajuda muito a ver a beleza que é essa oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo aqui na Terra, né? Esse Pai de amor e bondade que deseja que cada um possa contribuir através de suas ações no bem, na sua vinha, fazendo a sua parte com os seus talentos, multiplicando cada um deles, porque somos capazes disso. A parábola do bom samaritano vai ser a nossa referência a essa virtude, que se manifesta por sentimentos de grandeza moral, entre eles a generosidade, por ser a exteriorização da ação do sentimento que ama e deseja ajudar. Então, quando nós ouvimos a parábola do bom samaritano, nós percebemos que é essa a postura que Jesus espera de cada um de nós, diante de um irmão caído, seja em que situação for. Não interessa quem ele é, o que ele pensa, o que ele faz. Naquele momento, ele é um irmão necessitado. E aí, cabe a nós, então, sem julgamento, auxiliá-lo. Então, ela é uma parábola riquíssima, porque o samaritano está ajudando uma pessoa caída. Ele não sabe quem é aquela pessoa. Se for um judeu, uma aversão natural existiu entre os grupos, porque cada um pensava Deus de uma maneira diferente. Então existia uma espécie de animosidade entre os dois grupos. E isso fica muito claro na passagem de Jesus com a samaritana, né? Mas se o samaritano é quem ajuda, olha o gesto dele. Ele não pergunta quem é aquela pessoa que está caída, por que ela está caída, né? Então ele vai lá e simplesmente ajuda, de todas as formas que ele sabe. Inicialmente ele doa de si próprio, né? A sua montaria, leva até o estabelecimento, cuida, aí segue em direção ao seu trabalho, né? Ao seu caminho, deixa uma determinada fala com o hospedeiro, o dono da estalagem, no sentido de dizer, tudo que gastares a mais, quando eu retornar, eu lhe ressarcirei. Então, vejo, está totalmente preocupado, inclusive com a materialidade, porque esse irmão ia precisar de cuidados, ia precisar de alimentação, de abrigo. Então, ele se preocupa com tudo aquilo que o outro está a precisar. Como é bom a gente parar e pensar e dizer, eu gostaria de ser tratado assim. Se algum dia me acontecer determinada situação, que tenha uma alma amiga, que estenda a mão, que me auxilie, que me socorra, né? Que busque me auxiliar naquele instante. A ética da generosidade centraliza seu foco na lei de amor, que é a lei universal, que respeita a vida em todos os estágios, pois procede de Deus, e se irradia nas demais leis, que fomentam o progresso, preservam a vida, dignificam a todos. Promovendo o ser através do trabalho, igual a seu irmão na origem, pela lei da igualdade, e diferente apenas nas conquistas intelecto-morais, mostrando a interdependência um dos outros e daí a importância da compreensão. Eu não posso esperar que o outro tenha o mesmo comportamento que o meu. O samaritano não cobra nada, porque as caminhadas evolutivas são diferentes. Ele pode ter aprendido
bem cedo, através, muitas vezes, da discriminação, a importância de amar o outro, de respeitar o outro, diferentemente do que se via na época. A paciência é o próximo passo no programa altruístico, havendo uma interconexão entre os vários requisitos da vivência do altruísmo, que erradicam as causas do sofrimento, estimulando a coragem, fruto do conhecimento das leis morais que está no Livro dos Espíritos, e do esforço constante de vivenciá-las. Na verdade, as leis morais estão na nossa consciência, bem guardadinhas lá. E somos lembrados de épocas em épocas, né? De situação em situação, de hora em hora, dependendo daquilo que estamos passando. Então, as leis morais, elas nos auxiliam no nosso progresso, tanto espiritual, mas pela lei do progresso, da conservação, da igualdade, do trabalho, do progresso, também na área material. Para contribuir com esse processo, com essa busca, né, de se tornar altruísta, temos na meditação uma aliada muito boa, que amplia a nossa visão de mundo, principalmente do ser espiritual no seu caminho evolutivo. Para isso, vamos ter que aprender a arte da concentração, que exige cultivo e exercício. Ela irá nos proporcionar um enriquecimento de detalhes. A nossa visão vai ser mais pormenorizada e a amplitude da empreitada que a nossa jornada exige vai nos revigorando e concedendo lucidez e inspiração ao longo desta construção altruística. Vejam que não é uma coisa que a gente vai ter de uma hora para outra. Vamos ter pequenos gestos de generosidade, mas para nos tornarmos realmente altruístas, isso é algo que você não vai perder, assim como a paciência. Você vai construindo ela ao longo da sua caminhada, através de momentos de tolerância, de resignação, né? Então, você vai fazendo está criando uma grande bagagem para o plano espiritual, mas já aqui na Terra. Cada coisinha que você coloca na sua bagagem vai tornando você mais próximo daquilo que você está almejando. Então, no altruísmo é exatamente isso, né? Começa lá com a generosidade e vem vindo. Aí vai agregando mais coisa no meio do caminho, né? Então, paciência. Aí a gente vai ver a importância da meditação para aprender a serenar, a criar coisas boas na mente, né? E para isso eu tenho que aprender a me concentrar, para isso eu tenho que aprender a respirar. Tem várias coisinhas que vêm junto no processo. Por fim, então, após a consolidação da vivência dessas ações e sentimentos, a sabedoria se instala na mente e no coração do ser, desatando os anelos de ignorância, apontando-lhe o objetivo essencial de sua existência, a conquista do discernimento e de como agir nas diferentes situações vividas, tendo a lei de amor como rota segura de todo o processo evolutivo. Em sintonia com o Mestre Jesus, o altruísmo irá brilhar em nossa mente e coração, já não sendo mais nós que vivemos, e sim o Cristo que vive em nós, conforme acentuou Paulo. Dentro dessa construção, desse momento aqui, eu usei o Evangelho segundo o Espiritismo, eu usei o Livro dos Espíritos, principalmente em função das leis morais, né? Então, o Paz na Terra, do Richard Simonetti, Leis Morais da Vida, da Joana, a Carta Magna da Paz, do Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, Paulo de Tarso e as Leis Morais, as Leis Morais do Rodolfo Caligares, o livro Plenitude, que é a base que é dessa palestra virtual, né? Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, também da Joana, pela psicografia de Divaldo, e Leis Morais e Saúde Mental, do Sérgio Lopes.
Então, são algumas obras onde a gente pode buscar a compreensão desse amar ao próximo, como a nós mesmos, né? Então, todo esse enriquecimento nos auxilia a ter uma vida mais plena, mais serena, mais equilibrada, e a nos desapegando da matéria, mostrando que as relações entre as pessoas é mais importante do que as opiniões pessoais. Somos parte da grande família universal. Um só Pai, nosso irmão, caminho, verdade e vida, né? Jesus, nosso modelo e guia. E aí, para encerrar, a gente vai usar a obra Coragem, aonde, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos propõe Jesus e o mundo. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo do trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem em servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento a este Pai de amor e bondade, através da oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Vamos, neste instante, recebendo os eflúvios amorosos da equipe espiritual da casa sobre cada um de nós, que com muito carinho, generosidade, compaixão, caem qual cascata luminosa sobre cada parte do nosso organismo, nos trazendo ondas de bem-estar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Luz e paz a todos, beijo no coração, até a próxima. Tchau.